altar do sacrifício, uma análise da cultura de morte. Bem, eu me propus esse título, então é interessante definir alguns termos. Primeiro, o que seria o altar? Todo mundo aqui, pelo menos a maioria, eu acredito, tem alguma experiência com a cristandade, então esses tipos de termos não são tão exóticos assim. Altar é o lugar onde se realiza o sacrifício, ou a imolação. O sacrifício é a destruição ou oferecimento de um bem a uma determinada divindade que é superior ao bem destruído. Então, por exemplo, se eu sacrifico, pode ser um sacrifício tanto físico, como uma vítima mesmo imolada, um animal ou mesmo uma pessoa, pega os sacrifícios humanos dos maias, dos astecas, ou pode ser o sacrifício em um termo alegórico, como, por exemplo, quando tem uma pessoa me enchendo o saco, eu sacrifico a minha paciência, né, no altar da situação, para não produzir um mal maior. E cultura, existem várias acepções, mas aqui vou tratar disso aqui, ó. Conjunto de padrões, comportamentos e crenças, que são comuns a uma determinada região, a um determinado momento histórico, a um determinado grupo de indivíduos, né? É nesse sentido aqui que eu estou falando de cultura, certo? Aqueles traços comuns. Para falar de cultura e de traços comuns, tem esse rapaz aqui, Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Vamos dar um exemplo. Esse cara, ele era o equivalente ao ministro da Guerra, da época de Getúlio. E, na época, corria essa história, era uma pequena anedota que corria aqui no Brasil. Eu escutei isso do mestre Ariano, que ele viveu exatamente esse período, né? Ele disse que o pessoal contava isso. Que um dia ele foi convidado para visitar o ministro da Guerra italiano e o ministro da Guerra alemão. Lembre-se que nós estávamos aqui naquele período, nazismo, fascismo surgindo, aquela coisa toda. E aí, os soldados que acompanhavam cada um sabiam que aquela reunião era muito importante e foram avisados que eles teriam uma missão muito especial, ninguém sabia qual era. Ótimo. Chega o ministro alemão e, para mostrar o poder e a pompa, a organização alemã, chama o soldado. Ele chega, presta uma continência perfeita. Você ama a Alemanha? Amo o Senhor. Respeita seu Führer? Respeita o Senhor. Então salta do avião. Pá, saltou. O ministro italiano, para não ficar lá atrás, chamou o cara lá, outra continência perfeita. Padrão europeu. Você ama seu país? Amo o Senhor. Respeita seu Dulce, Mussolini? Respeito. Então pule. O brasileiro fez, rapaz, chama Armando ali. Chega Armando. Pois não, senhor. Você ama seu país? Amo. Ama seu líder Getúlio? Amo. Então salto desse avião. Mas será possível? 9 horas da manhã o senhor já está bêbado. Dizem que de fato... E ele gostava, né? Ele gostava de tomar uma coisinha, dizem. Não o culpo, na verdade, não o julgo. Pois bem, por que todo mundo riu e se identificou? Porque fazemos parte do mesmo corpo cultural. Todo mundo entendeu o Armando. Todo mundo entendeu o Armando aqui. Não precisou falar nada. Não precisou explicar nada. Eu vi esses dias uma foto na internet que eu achei fantástica. Isso daqui, para mim, é o auge da cultura brasileira. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Isso daqui define assim, a essência, a alma brasileira, é bem isso. A gente pode levar por um lado jocoso, claro, mas eu considero, de certa forma, isso uma virtude, porque, veja, como nós vamos ver a seguir, depois da modernidade, o Estado ele toma o lugar da divindade, de tal modo que as leis civis passam a ter uma conotação de obrigatoriedade sobrenatural. O brasileiro, ele é um povo pré-moderno, não no sentido do moderno técnico, mas no moderno no sentido da civilização cristã ao longo desses 2000 anos. Ele é pré-moderno, de modo que, embora ele perceba a existência do Estado e das leis, nós temos instintivamente, no sentido cultural aqui, né, já disseminado, que existe uma realidade que não é a realidade legal, mas é a realidade mais próxima. Tanto é que no Brasil existe uma coisa chamada lei que não pega. O que é a lei que não pega? É a lei que você vê, poxa, tem nada a ver. E aí você faz a outra coisa. Porque você percebe que existe um mundo fora do mundo estatal, né? Beleza, vamos para frente.
Isso que eu estou falando aqui da civilização brasileira, embora seja uma virtude, claro, como toda virtude, ela pode se degenerar em vício. Então, disso você pode tirar a malandragem, a preguiça, a falta de cumprir contratos, etc, etc. Mas isso é uma virtude enlouquecida, é um vício, não torna a virtude má em si, né? A civilização brasileira, ela é parte de uma civilização maior, que é a cristandade, a civilização cristã. Como ontem eu estava lá em Montadas, e aí subiu ao púlpito, num negócio da escola sem partido, o pastor. Tinha aquela galera de sempre, né? O pessoal lá com as faixazinhas, mordaça, bem desenhada, aquela coisa toda, Sintab, sindicalista, aquele negócio. Quando o cara subiu e viram que era pastor, dava para você, assim, sabe o desprezo? O desprezo pelo cara, pelo menos eu percebi isso. Não sei se eu ia apontar Danilo, mas ele já não estava mais ali. Mas eu percebi um certo desprezo pelo fato dele ser pastor. Só que o Brasil começa com o nome de Terra de Santa Cruz. O primeiro monumento físico brasileiro é uma cruz. O primeiro ato público do Brasil é uma missa. Não tem como você dizer que o Brasil ele não é parte da civilização cristã. E mais ainda, Pedro Álvares Cabral ele era cavaleiro da Ordem de Cristo, que é o que sobrou dos templários. Então, no final das contas, o Brasil foi descoberto por um cavaleiro templário. Então, você não tem como dizer que o Brasil não parte da civilização cristã. Ele é uma parte do todo da civilização cristã. Pois bem, vocês sabem quem é esse rapaz aqui? Mário Ferreira dos Santos, o maior dos filósofos brasileiros. Né? Para vocês terem ideia da grandeza desse cara, ele era assim, de uma genialidade tão grande que Olavo conta um episódio, por exemplo, que ele foi chamado para dar uma palestra, e parece que foi com Caio Prado, não foi até agora? É, isso mesmo. Que era tipo uma vaca sagrada do Partido Comunista. E aí eles estavam discutindo um tema e Caio Prado falou primeiro. Lembre-se, estamos falando de um cara que era o topo da intelectualidade do seu grupo. Falou. Quando ele terminou a palestra, Mário Ferreira fez, eu vou ter que refazer sua conferência, porque o que o marxismo pensa não é isso não. Aí ele refez a conferência do cara, com o que Marx acreditava daquilo, e depois fez a dele. Estamos falando desse tipo de gente, certo? Em outra ocasião, chegou um mineralogista lá, e perguntou como ele poderia aplicar aquelas coisas no seu campo profissional. Mário Ferreira parou e disse assim, olha, eu não conheço nada de mineralogia, mas deduzindo dos fundamentos da ciência, os princípios da mineralogia são esses, citou 14. O cara reconheceu que só conhecia 8 dos 14 que ele citou. Estamos falando desse tipo de pessoa, certo? E quantas pessoas conhecem Mário Ferreira? Olavo disse que quando uma coisa chamada Brasil sequer existir, sequer for lembrada, a obra de Mário Ferreira continuará. Um gênio sem tamanho. Assim, isso aqui é fantástico, é do livro de Olavo, Filosofia Sem Verso, que também já é de um outro artigo dele. Ele diz o seguinte, ó, quando a obra de um único autor é mais rica e poderosa que a cultura inteira do país, das duas uma, ou o país consente em aprender com ele, ou recusa o presente dos céus e inflige a si próprio o merecido castigo pelo pecado da soberba. É aquela velha coisa, quem já sabe não aprende, não tem como você ensinar a quem acha que já sabe. Mário Ferreira, no início de um livro seu chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros, que é quase um manifesto, né? E é meio inquietante e chega a ser assim, constrangedor, porque ele vai mostrando como os pontos em que a barbárie entra na civilização. E você começa a ler e você começa a ver reflexos seus naquilo. Caramba, eu penso isso. Eita, eu já pensei isso. Eu faço isso. Você vai se incomodando em cada ponto. É absolutamente fantástico. Quem tiver a oportunidade, dê uma olhada lá. Invasão Vertical dos Bárbaros. E ele diz que as características fundantes da cultura brasileira, porque é parte da cultura cristã, primeiro, o universo é criatura, inclusive o homem. Isso não é uma coisa que eu preciso dizer. Todo mundo aqui, quando eu digo que o universo é criatura, inclusive o homem é criatura também. Isso soa estranho para vocês? Eu acredito que não. Mas isso não é uma coisa que caiu assim. Quer dizer, de certa forma caiu do céu, né? Na revelação. Mas isso não é uma coisa que brotou. Existe uma razão para isso. Outra coisa. Os povos irmanam-se pela mesma fé. E todos são iguais perante Deus. O homem é um ser inteligente e livre que pecou livremente. Embora possa-se por livre escolha abrir-se à graça
e alcançar a salvação. Beleza. Depois eu vou esmiuçando cada um. Quando eu digo que o universo é criatura, inclusive o homem, parece a nós muito óbvio, mas nem sempre foi assim. Pegue, por exemplo, a visão panteísta de mundo. O que é a visão panteísta de mundo? Tudo é Deus. Deus está em mim, Deus está ali, Deus está nas árvores, Deus está nas pedras. Aquela galera que aplaude o sol, abraça as árvores, se enrosca com o pé de feijão, aquela coisa toda. O que é que esse pessoal tem, mais ou menos? Eles veem a natureza no status de divindade. A religião pagã inteira era baseada nisso. O que são os deuses gregos? Forças da natureza divinizadas. O que são os deuses vikings? O que são as religiões antigas? As divindades são forças da natureza tidas como Deus. Aí você diz, Pedro, mas de certa forma isso passou. Passou? Um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema é panteísmo puro. Avatar. Enya. A árvore mãe, a árvore das almas, onde todos estão conectados. Absolutamente tudo tem conexão. Você está lá com o carinha. Aqui os símbolos de Enya. Aqui eles se conectam, inclusive, pela a conexão neural com o planeta. Aqui tem a árvore que vai transferir a vida, a árvore da vida. E tudo é divindade. Tudo tem um sentido. Quando o animal morre, perdoe-me, meu irmão. Aquela coisa toda. Isso é panteísmo puro. Puro, puro, puro. Isso é um mundo pagão com altíssima tecnologia. E, na verdade, é ainda uma fábula meio esquerdista, né? Porque é o homem branco e mau que quer destruir a natureza e apenas os seres da floresta, que têm a floresta como divindade, é que tem a resposta para tudo e, no final, destroem os homens maus. Pronto. É disso que se trata Avatar. Só que é muito bonito de ver. E termina encantando. Olha que lindo. A galera aqui cultuando e a sacerdotisa lá cultuando a árvore da vida, a árvore das almas, inclusive, o nome disso. Ótimo. Da cosmovisão cristã, nós temos algumas consequências. Então, por exemplo, do fato de todos os homens irmanarem-se, serem irmãos, nós temos uma coisa que só a civilização cristã conseguiu fazer, que foi a abolição da escravatura. Todas as outras sociedades você tem modelos de escravidão. Todas. O cristianismo foi o único que conseguiu abolir isso pelo pé. Por quê? Não faz sentido dentro da cosmovisão cristã. Se todos são filhos do mesmo Deus, e não apenas são filhos do mesmo Deus, são filhos desgraçados, no sentido de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos são não só irmãos, mas irmãos de naufrágio. Então não faz sentido você ficar tendo outro como um dono. Aliás, você ser dono de outra pessoa, não faz sentido. Outra coisa, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você ter que ensinar a todos os povos. Isso não é um conceito que existia. Não como no mundo cristão. Sistema de saúde, método científico. Porque você pega, por exemplo, o Deus muçulmano, ele é um Deus arbitrário. Tudo acontece pela força bruta de Allah. De tal modo que, isso quem disse é Carlos Ramalhete, num artigo do Senso Comum, Respeitar o Islã Verdadeiro, o nome do artigo, se eu não me engano. Ele diz uma coisa interessante. Quando eu estou lá, sei lá, não aquelas coisinhas de café, né? Que eu abro o café e cai café, e eu quero pensar em Deus, o que é que eu faço? De certa forma, eu agradeço a Deus por aquele café ter tais ou quais propriedades e por eu estar ali tomando. No mundo muçulmano, ele agradece pelo fato de sair café dali. Porque poderia, inclusive, sair pedra dali. Poderia sair uma árvore dali. Poderia sair João Willis daquele café. Não, tudo é a vontade arbitrária de Allah. Entende? No mundo cristão, você tem Deus como controlando, ou pelo menos aquele que coloca regras em certas perspectivas da natureza. No mundo muçulmano é a vitória arbitrária, a força arbitrária de Allah. Então o método científico, nesse sentido, ele brota também na cristandade. A caridade como um valor social. A valorização da mulher. Isso é muito, muito, muito cristão. É engraçado as pessoas dizerem que o cristianismo ele é anti-mulher,
Mas, por exemplo, no catolicismo, a maior criatura, inclusive maior do que os anjos e todos os patriarcas homens, é uma mulher. Assim, você não tem como você colocar o título de ser contra a mulher no mundo cristão, porque foi o mundo cristão que libertou a mulher. Porque, afinal de contas, todos são irmãos de naufrágio e todos conseguem a mesma graça salvífica. A valorização da criança também dá liberdade. Vejam, se eu sou capaz e se próprio Deus me torna livre para alcançar a salvação mediante uma escolha pessoal, eu devo ser livre mediante uma escolha pessoal para tomar as atitudes da vida. A liberdade é um valor cristão muito forte. E, por fim, a vida como um bem inalienável. Basicamente, foi discutido agora no início, né? Para vocês terem ideia de como a cosmovisão ela entra em todo ponto da vida, eu trouxe isso aqui, eu acho isso fantástico. Isso é a palavra Adão, em árabe, que seria o homem primordial, né? O arquétipo do homem é feito, porque é lido daqui para cá. Esse traço, como vocês veem, esse e esse aqui. O homem diante do mundo, o homem diante de si mesmo, o homem diante de Deus. Isso também são as 3 posições da prece do homem. Então vejam, a cosmovisão inteira molda, inclusive, a maneira de escrever. Isso é lindo. Isso aqui é lindo. Outra coisa, isso daqui é o símbolo, o ideograma chinês para imperador. Formado por 3 traços e um traço transversal. Sim, o que isso quer dizer? Isso é um tratado de cosmologia inteiro. Por quê? Isso aqui é o céu, a terra e o homem. E o traço significa o imperador como pontífice entre as coisas do céu e as coisas da terra. De tal modo que o imperador chinês ele tinha que cumprir certos rituais que acreditava-se que se ele não cumprisse, o cosmo inteiro entraria em caos. Então isso daqui é um compêndio inteiro da cosmovisão chinesa. Só isso, né? Porque também você... não, vou falar disso agora não, mais para frente. Então, bora lá. Você tem uma cosmovisão. A cosmovisão, ela determina o que é bom e o que é mal. A cosmovisão religiosa, ela determina o que você acha que é bom e o que você acha que é mal. Então, por exemplo, dar um tiro de 12 na cabeça de uma criança de 8 anos não é a coisa mais recomendável a se fazer. Por que você acha isso? Porque você tem um senso de vida inalienável, você tem um senso de proteção aos mais indefesos e você tem o mandamento de não matarás. É por isso que você considera errado. Não é porque você é bonzinho propriamente, é porque os conceitos de bem e mal já foram absorvidos, já foram colocados em você. Você absorveu aquilo da cosmovisão cristã. Beleza. O bem e o mal, ele gera valores. Valores. O que você acha que é bom, o que é mal, por exemplo, tem coisas, cada pessoa tem um grau de tolerância e cada pessoa é um mundo, né? Então tem coisas que para você, cara, são insuportáveis. Tem defeitos nos outros que para você é insuportável. Por quê? Porque você tem um tal conjunto de valores que aquele defeito do cara talvez não seja nem tão grave, mas ele fere demais e ele bate demais com aquele seu conjunto privado de valores. Então você tem um macro valor, mas você tem um valor menor. Então, por exemplo, tem gente que considera, sei lá, uma falta de educação terrível alguém rir alto. E tem uma pessoa que é muito extrovertida, tem uma risada tipo a Fafá de Belém, né? 200 decibéis a risada da pessoa. E às vezes ela é uma pessoa maravilhosa, mas, cara, você não aguenta aquela pessoa perto de você. O seu conjunto de valores bate com o dela, porque a sua visão de bem e mal já está determinada. Esses valores vão se irradiar pela cultura. E aqui, cadê? Disso nós já aprendemos um negócio. Esse livro aqui eu recebi faz algum tempo, mas eu fui ler nesses últimos 15 dias. É de T.S. Eliot, Notas para uma Definição de Cultura. É um negócio absurdo. Eu nunca tinha lido esse cara, é fantástico. E ele diz o seguinte: nenhuma cultura surgiu ou se desenvolveu a não ser acompanhada por uma religião. Nenhuma. Você vai procurar civilizações e civilizações. Nenhuma
surgiu por quê? É a religião que traça os limites de bem e de mal. Aquele conjunto de valores primordial. A cosmovisão, a maneira como você enxerga a si mesmo, a sua sociedade e o mundo cósmico inteiro. Cadê? Eu venho para cá. Ótimo. A tal ponto que T.S. Eliot vai dizer que a cultura seria essencialmente a encarnação da religião de um povo. Ou seja, a cultura vigente, ele é um modo de existir da religião. Vamos para lá, senão o Saulo já está ali. Cadê? Bora lá. E aqui eu entro, eu como 80% da população brasileira, formado em Direito, a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Claro, isso aqui é bem esquemático, não é bem isso, mas vai servir para o que nós vamos falar. Basicamente ele diz o seguinte, que existe fato, valor e norma. Né? Então, você tem um determinado fato no mundo acontecendo, você tem um valor que é dado àquele, incide sobre aquele fato, e o valor incidindo sobre aquele fato gera uma norma. Vou dar um exemplo. Isso aqui é 1920, o cara medindo o tamanho da roupa para ver se estava adequada para ir à praia. Eu acho que estava nua demais, minha opinião, né? Ele está medindo. Se não fosse na medida certa, a pessoa receberia uma multa. Parece absurdo hoje? Parece, porque o nosso valor sobre esse fato mudou. Até pouco tempo atrás, o adultério era crime, previsto no Código Penal. Muita gente balançou a cabeça como devia ter continuado, não é verdade? Tinha muita gente presa, não daqui, claro, porque todos somos santos, probos e castos, né? Beleza. Então, aquele valor já não existia mais na sociedade brasileira, de tal modo que a lei caiu em desuso, por fim, foi revogada. Então, vocês entendem, no sentido de teoria tridimensional do direito, o fato, o valor, gera-se a norma. Beleza. O que acontece? Esse valor, ele é dado pela concepção de bem e de mal, que é dado pela cosmovisão de uma religião. Pegaram até agora? Beleza. Aí você diz, Pedro, oi, já existiu algum corpo de valores, pelo menos agora no Ocidente, que não tivesse em nenhuma medida um valor religioso? Já. Mas aí é o seguinte, muda-se a divindade, permanece a estrutura da religião. Isso aconteceu, cadê? Aqui, Revolução Francesa. Como eu disse da outra vez, a gente aprende na escola que a Revolução Francesa foi a melhor coisa do mundo, a liberdade do homem, aquela coisa toda, mas na verdade, a Revolução Francesa o que ela fez foi aprisionar o homem no estado em que ele já havia se libertado. Porque é o seguinte, minha gente, Eric Welling, ele fala de uma coisa, e Olavo também fala nesse livro aqui, O Futuro do Pensamento Brasileiro, os saltos no ser. O que é isso? A gente viu ali o ideograma chinês do imperador, né? Está lá os 3 tracinhos, o imperador como pontífice, como a ponte, ligando o céu e a terra. Nas civilizações antigas, chamadas civilizações cosmológicas, esse é o termo que Eric Welling usa, você não tem um pensamento individual propriamente, porque tudo que existe está completamente misturado com a visão cosmológica daquela sociedade. Então o faraó, ele não era um governante, ele era Deus, de fato. E se ele não cumprisse certos rituais, o cosmo inteiro entrava em colapso. A mesma coisa acontecia na China. O que isso quer dizer? Não é que não existisse pensamento individual propriamente livre do tecido social de crenças. Não. É que isso sequer é imaginado. Não tinha como isso ser imaginado. Mas aí acontece um salto no ser. O primeiro salto no ser vem de uma tribo de pastores chamada hebreus. Aí acontece um negócio fantástico. A figura do profeta. O que é o profeta? O profeta é o cara que não apenas ele sai do tecido de crenças, como ele profetiza contra o tecido de crenças daquele lugar. Agora, a verdade, ela não está ramificada inteiramente, ou pelo menos ela não
se condensa, o ambiente natural dela não é a sociedade, é uma pessoa, o profeta. Vocês veem a diferença já? Tem uma coisa para outra? O cara é o portador da verdade. E aí os acontecimentos vão mostrar que, de fato, ele portava a verdade. Ao lado disso, nós temos um outro salto no ser na Grécia. Naquela era que vai de Sócrates, né? Platão era Aristóteles, mas vamos pegar Sócrates. Ele também é o portador da verdade solitária. Mas, ao contrário dos hebreus, ele não recebe a verdade por uma graça divina, mas ele busca a verdade e a encontra através de mecanismos racionais. Mas, mesmo assim, ele é o cara que fica contra todo o conjunto da sociedade e é o portador da verdade solitária. E aí, eu vou pegar, porque eu não teria como falar melhor do que o que o Olavo fala aqui. Deixa eu pegar. Cadê? Isso. Que coisa linda. Não é tão lindo não que eu estou encontrando, mas peraí. Achei. Não achei. Mas vou achar, fica aí, tranquilo. Não achei, vai ficar uma pena, deixa eu lá para lá. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte, você tem um próximo salto no ser, que é o advento do Cristo. No Cristo, você tem o profeta e você tem o Logos. Aquele primeira passagem, o prólogo do Evangelho de João. Em princípio era o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o Logo, a inteligência divina. Então, o Logos, a inteligência, era Deus, et verbum caro factum est. E o verbo se faz carne. Ou seja, nós temos no Cristo o profeta e nós temos em Cristo a inteligência. O acesso pela iluminação da inteligência. E aí o que o Olavo diz é que quando você vê o Cristo na cruz, você vê o profeta, a divindade e a humanidade rejeitada pelos homens, tal qual o profeta antigo e tal qual o filósofo antigo. Esses são os saltos no ser. A partir desse momento, a consciência humana é uma verdade individual. Ocorre que a modernidade, ela começa a pegar a verdade que seria individual e retornar àquele período da verdade não poder existir longe da construção social inteira. A religião de Estado, basicamente. Esse rapaz aqui amputou-se as raízes cristãs na Revolução Francesa. E agora, a gente bota o que no lugar? É aquela velha história, não existe vácuo de poder. Então, se você tem um vácuo de poder, ele vai ser ocupado. Se não for por você, vai ser por outra pessoa. Se não for por uma coisa, vai ser por outra coisa. Mas não existe vácuo de poder. Amputa-se as raízes cristãs na Revolução Francesa. O que colocar no lugar? Ele fala de uma nova religião. Como seria essa nova religião? Os homens, ao invés de servirem à igreja, agora serviriam ao Estado. Para marcar essa mudança, você teria um calendário novo, datas festivas novas. O nosso calendário inteiro de festas, ele é apenas um eco dessa tentativa da Revolução Francesa de acabar tudo. Porque o que é o calendário litúrgico? O calendário litúrgico é uma maneira de o homem, no seu caminhar diário, perceber que existe um tempo para além daquilo que o leva para uma eternidade. Isso é o calendário litúrgico. Advento, Quaresma, Páscoa, tempo comum, tal. Você elimina isso, mas você permanece a necessidade de você sair desse tempo com datas específicas. É o tempo especial. E o que é que você coloca? Esses ecos, essas palhaçadazinhas, né? O dia de não sei o quê. Todo dia, se você olhar assim, é dia de umas 6 coisas diferentes no calendário. Isso aqui são ecos dessa tentativa da Revolução. E outra coisa, ele coloca que essa era seria marcada pela técnica e pela ciência, em oposição à era mítica e à era metafísica, que seria a Idade Média. Beleza. Cadê? Ótimo. Isso daqui é tirado de um livro de Bertrand de Jouvenel, O Poder, a História Natural do Seu Crescimento. Ele mostra como o poder do Estado só vem crescendo e só tende a aumentar. E aí ele diz o seguinte, que talvez a coisa mais importante da Revolução Francesa foi a aceitação da crença de que existe um personagem, nação, que é detentor do poder. Detentor natural do poder. Quem é esse personagem? É o rei? Não. É um duque? Não. É uma coisa? Não. É a nação. O poder está lá. Né? Olha mais para frente.
Esse rapaz aqui, se eu não me engano, ele é professor da Universidade de Brasília. Esqueci agora. Isso é extraído de uma tese de doutorado dele que virou livro depois. A religião civil do Estado moderno. Que ele diz o seguinte: quando parte da realidade assume ou pretende assumir o completo e único significado de toda a realidade, se está diante de uma instituição de natureza religiosa. Lembra-se do que nós falamos no começo? Cosmovisão. Quando qualquer coisa se coloca no lugar de prover uma cosmovisão completa e dar sentido a todas as estruturas da realidade, isso é um fenômeno de natureza religiosa. Embora não tenha um nome de Thor, embora não tenha um nome de Poseidon, embora não tenha um nome de Alá, embora não tenha um nome de Deus. Mas é uma instituição de natureza religiosa, porque ele funciona como uma religião. É como se você tivesse uma faca e chamasse ela de mesa. Não, filho, mas se você empurrar a mesa na barriga do cara, vai cortar da mesma maneira. Exerce a mesma função, você só está dando um nome diferente, certo? Bora lá. Isso daqui, eu tirei de uma nota da CNBB muito interessante, quando ele vai falar da cultura de morte, e aí vocês dêem uma olhada lá, porque tem citações das fundações Rockefeller, Fundação Ford, o dinheiro que derrama na América Latina, é um negócio bem interessante. E aí, vale a pena ler esse trecho, peço a paciência de vocês, mas vale a pena porque vai casar com o que o palestrante disse anteriormente, né? Inclusive nem combinando, mas vai casar direitinho. Uma vez que esta diferença, direitos humanos e legislação positiva, o que seria isso? Perceba. Quando nós falamos daquela virtude do brasileiro, né? De você perceber que existe uma realidade para além da realidade do Estado. O que é um direito humano para além do direito positivo? O direito positivo é aquele direito que o Estado coloca como lei. Mas nós temos, todos nós aqui, uma percepção de que existem leis que são anteriores ao Estado. E que o Estado só deve corroborar aquilo. Mas existe uma lei anterior àquilo. Quando essa diferença entre uma lei natural, anterior ao Estado, e a lei do Estado acaba, ou seja, quando você toma a ideia de que o que o Estado diz é um mandamento, é uma lei que deve valer em todo lugar e para sempre, de maneira irredutível e inquestionável, você dá uma lei o status de dogma, você dá uma lei o status de mandamento divino, você transforma qualquer legislação civil num decálogo. Então, uma vez que essa diferença entre direitos humanos e legislação positiva esteja abolida, estarão instalados os princípios de um Estado totalitário. É claro. Uma vez eu assisti um filme, eu não sei se é Dragão Vermelho, é de um serial killer, eu ia dizer, é um serial killer que mata as pessoas, jura? Não, mas é de um serial killer, e eu não lembro como é a maneira que ele mata a galera, mas ele mata bastante. E aquele Edward Norton, que é o detetive, eu realmente não sei. E aí, numa determinada cena, ele está, tipo, traçando o perfil do psicopata, né, que isso tem muito, um cara lá vai do FBI dizer tal. Aí um policial pergunta, ele não vai parar de fazer isso não? Pelo perfil psicológico? Aí o cara diz, quando ele faz isso, ele se sente Deus. Você pararia de fazer? Você pararia de se sentir Deus? Não. Então ele não vai parar. No momento em que você dá ao Estado esse poder, você descamba para o totalitarismo, ou seja, para o poder total, que não reconhece a existência de direitos humanos anteriores à própria Constituição do Estado. Se todos os direitos são a partir da Constituição do Estado, significa que ele pode mexer, tirar, modificar, ceder ou não. Tudo está nas mãos do poder do Estado. A democracia somente pode florescer onde os direitos humanos sejam reconhecidos como tais por si mesmos, onde não seja uma concessão do governo. E aí é muito interessante com o que o palestrante falou anteriormente, quando ele diz, você vê que a todo momento dizia assim, a partir daqui não é mais biologia. A partir daqui não é mais biologia. E é o quê? É isso. Valor, norma, fato, bem, mal, cosmovisão, poder do Estado. É incrível como você não para pensar que vejam o grau de poder disso. Você conferir a um governo a capacidade de dizer se a pessoa é humano ou não é. Parar para pensar no absurdo que é um negócio desse. Você confere a burocracia estatal ao poder do governo a
possibilidade de dizer que uma pessoa é um não humano, e a possibilidade da pessoa é um humano. A pergunta que fica é, beleza, até como o cara disse, né, quando é que o feto vira gente? E antes disso, ele era o quê? A Olavo vai falar claramente disso, que é o conceito de espécie. Se você tem um conjunto de identificação comum a todos os seres de uma determinada espécie, você pertence àquela espécie. Um gato do século 32 será tão gato quanto um gato é agora, desde que ele tenha aquele mesmo conjunto de características. Então, ser um humano é como se fosse assim: eu tenho um bando de não humanos que por uma canetada estatal se tornaram humanos, e ele diz, se o outro cara vai ser humano ou não vai ser humano. Não faz o menor sentido. No final das contas, é um exercício de poder, puro e simples. E o poder na sua forma mais bruta. Você tem vários tipos de poder. Mas qual o poder na sua forma bruta? É o poder de matar. Você tem o poder da inteligência. Inteligência é um poder? É. Mas chega com um trombadinha, que está lá com um 38 carregado, e vá discutir com ele o Código Penal. Que ele não pode fazer aquilo. Ele vai dar um tiro na sua cabeça. Quem tem mais poder nesse momento? Ele tem um poder em estado bruto, que é o poder de dar a vida e o poder de tomar a vida. E isso a gente está conferindo, na modernidade, ao Estado. É um culto religioso. Cadê? Eu já falei disso. E aqui ele diz o seguinte, que fala de algumas coisas, né? Mas o passo mais decisivo é a transformação gradual dos direitos humanos em legislação positiva. Com isto, porém, estará virtualmente instalada a destruição do ideal democrático. E pelo caráter internacional da agenda que a impulsiona, inaugura uma forma inteiramente nova de ditadura global. Veja, o que nós estamos diante do aborto, colocando esse tipo de coisa aqui, é que além disso vai para muito mais. Muito mais. Você conferir ao Estado esse tipo de poder, você está espalhando pelo globo inteiro uma ditadura de tipo religioso sobre todas as pessoas, com poder de vida e morte sobre todos os cidadãos do mundo. Cara, se você dissesse isso a César, se você dissesse isso a Átila, se você dissesse isso a qualquer tirano da antiguidade, ele ficaria chocado. Não, é impossível existir tanto poder desse jeito. Não, existe. Existe. Na verdade, o Temer lá, ele tem mais poder do que todo governante teve até a Idade Moderna. Luís XIV não tem tanto poder como o Temer tem agora. Para começar, Luís XIV não tem um recrutamento militar obrigatório. O esposo de Marcela Temer tem, né? Pois bem, essa divindade aqui chama-se Moloque. As crianças eram ofertadas a ela como uma maneira de pacificar o ambiente inteiro. Esse povo, eles eram vizinhos dos hebreus, e por isso tem severas advertências nas passagens da Escritura contra isso. Inclusive essa lá do Levítico: não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Bem, não existe diferença entre Moloque, nesse sentido, e o Estado moderno. Não existe. Muda-se a divindade, permanece a devoção. A devoção permanece exatamente a mesma. Existe uma necessidade de oferecer o sacrifício no altar das mesas de direitos humanos e conferências a uma nova divindade. O nome dessa divindade agora é Estado moderno. Inclusive, um desses sacrifícios abertos, que todo mundo viu, eu quero terminar com ele, foi o caso desse bebê aqui. Vocês imaginem que os caras tinham dinheiro, tinham a possibilidade e tinham as pessoas. E um tribunal, um grupo de pessoas não eleitas, mas investidas de poder estatal, disseram assim: não, você não vai levar seu filho para tratamento. Ponto. Vocês têm ideia do que é isso? Para pensar no que é isso. No grau de poder que é isso. Assim, isso é uma estampa clara do que acontece quando você cultua o Estado. E aí nós voltamos para aquela coisa que Chesterton fala, né? O problema de você não acreditar em Deus não é que você fica sem acreditar em nada, é que você passa a acreditar em tudo. É exatamente isso. Você passa a acreditar em tudo, passa a acreditar inclusive que é legítimo um grupo de pessoas determinar se a vida de um bebê vai ser salva ou não vai ser salva, mesmo ela tendo a possibilidade da tentativa de ser. Entende? Toda essa questão aqui vai para muito mais além. Nós estamos falando de um culto
universal. Nós estamos falando, sabe aquela consciência que foi liberta, os saltos no ser ao longo da história, agora nós estamos regredindo e voltando. E agora o que vale é o consenso, o que vale é a vontade geral. Não, não é isso. Existe uma verdade objetiva. Existe um direito que independe do Estado. Existem realidades que independem dos poderes constituídos. Independem. E na medida em que esses se colocam no lugar de cosmovisão, abrangendo o espectro inteiro da realidade, nós estamos diante de uma divindade. Se você olhar direitinho, o mundo moderno é puro fruto da idolatria. Só que não é idolatria a um Deus visível. A idolatria ao Deus Estado. Né? Que Deus nos livre dessa idolatria. Muito obrigado.